Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da ciência do Espiritismo, uma vez que o Espiritismo se apresenta como ciência, filosofia e religião. Este é o Espiritismo. Hoje, que é dia 1 de junho de 2021, voltamos com a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje gostaríamos de conversar acerca da religião espírita, que muitas pessoas às vezes perguntam e às vezes chegam até a afirmar que o Espiritismo é equivalente, em termos de caminho, não é? É equivalente a toda e qualquer outra religião, quando na verdade não é. Chegam mesmo a dizer que o Espiritismo é equivalente ao catolicismo, mas não é. Em que pese, é preciso esclarecer, em que pese o respeito do Espiritismo a todas as religiões, a todas as crenças sérias, em que pese esse respeito do Espiritismo, mas não podemos dizer que o Espiritismo é equivalente à Igreja de Crente, ao protestantismo, nem equivalente ao catolicismo, e nem tampouco equivalente à Umbanda, à Quimbanda, não é? Ao Candomblé e outras religiões, outras práticas espiritualistas. O Espiritismo é diferente, mesmo porque em relação ao catolicismo, e em que pese o respeito do Espiritismo à Igreja Católica e às demais religiões, como dissemos, o catolicismo tem o seu culto exterior, seus rituais, seus dogmas, não é? Sua trindade. O Espiritismo não tem culto exterior. O Espiritismo não é religião de Santíssima Trindade. A trindade que o Espiritismo apresenta é Deus, Espírito e Matéria, porque são as maiores forças do universo. Daí se origina tudo. Essa daí é a trindade da religião espírita, do Espiritismo. Mas a Santíssima Trindade, Deus que se fez, Jesus e o Espírito Santo são três em um, o Espiritismo não tem. O Espiritismo, o catolicismo também aceita os milagres, os sobrenaturais. O Espiritismo não aceita, não aprova. O Espiritismo explica sobrenaturais como leis da natureza, explica milagres como fenômenos regidos pelas leis da natureza. O catolicismo prega, ensina a salvação através simplesmente da fé. O Espiritismo ensina a salvação pela caridade, pela prática da caridade e pela prática da humildade. São as bases de salvação do homem. O catolicismo não aprova a reencarnação. Nós estamos apenas citando as diferenças, né? Para mostrar que não são equivalentes Espiritismo e catolicismo. O catolicismo rejeita a reencarnação. O Espiritismo apresenta a reencarnação como base, porque com a reencarnação tudo se explica, torna-se facilmente explicável. E sem a reencarnação tudo fica complicado, nada se explica. E vamos acreditar em um Deus cruel, injusto, iníquo até,
sem a reencarnação. E com a reencarnação que o Espiritismo apresenta, porque é a base fundamental do Espiritismo é a reencarnação. Aí com a reencarnação nós vemos que ninguém vai para o inferno e nem ninguém vai para o céu. Mesmo porque Deus é amor e não nos criou e nos coloca no inferno por um pecado finito. Ele não nos coloca por um pecado finito ao inferno, que é uma sentença infinita, não é? Não tem fim. Logo, essa crença é do catolicismo e também da Igreja Protestante, que é filha legítima do catolicismo. E de modo que o Espiritismo, a Igreja, o catolicismo, também adota a idolatria, que é uma forma de paganismo da época de Jesus e de muito antes de Jesus, que o próprio Jesus combateu o paganismo. O Espiritismo não é idólatra. O catolicismo também ensina que tem ou apresenta-se com um sacerdócio organizado, uma organização, não é, de administração com hierarquia religiosa. O Espiritismo não tem hierarquia religiosa. O Espiritismo considera como mestre e senhor Jesus de Nazaré. Esse é o mestre do Espiritismo, é o senhor dos espíritas e é o mestre dos espíritas. O catolicismo também apresenta a salvação pelo batismo, com água. Se o indivíduo não está batizado e a criança morrer em tenridade, ela vai para o limbo, não se salva. O Espiritismo é diferente, apresenta o batismo em termos de aquele batismo que Jesus ensinou, é o batismo do sacrifício das imperfeições morais. Esse é o batismo do fogo, é o batismo do Espírito. É esse que Jesus ensinou, de se sacrificar a alma, os vícios, o ódio, o rancor, a vingança, e substituir tudo isso pelo amor e pela caridade e pelo perdão. Logo vemos aí que Espiritismo e catolicismo não são equivalentes. Não. E então o catolicismo, como nós dissemos, também se apresenta como, apresenta Adão e Eva, que cometeram o pecado no paraíso, e Deus, dentro da sua crueldade, segundo o ensino das igrejas católica e protestante, não é? Aí condenou toda a humanidade do futuro pelo pecado de Adão e Eva. Condenou tudo. E pelo pecado também de Caim, que matou Abel. Toda essa família, não é? Aí, pelos erros dela, segundo a lenda bíblica, toda a humanidade está condenada. Esse é o Deus ensinado pelas religiões, mas o Espiritismo não ensina esse Deus, que é um Deus cruel, vingativo, que se vinga dos seus filhos, que somos nós, por todo o tempo, pelo erro de Adão e Eva, que não existiram. São figuras mitológicas, figuras lendárias da Bíblia, não é? Aí o Espiritismo mostra-se aí diferente, não é equivalente ao catolicismo, nem é equivalente ao protestantismo. Que o protestantismo também tem os seus dogmas, tem seus ritos, seu culto exterior, seus dízimos. O Espiritismo não tem dízimo, ninguém paga nada no Espiritismo, nada disso. Mesmo porque os espíritas, eles não vivem da religião. Os espíritas vivem às suas próprias custas, do seu trabalho, do seu esforço profissional, não vive às custas da religião. Não. Os espíritas vivem para a religião e tira dinheiro do bolso para a religião mantê-la. Logo, vemos aí que o Espiritismo não é equivalente,
nem ao catolicismo e nem ao protestantismo, que, voltamos a dizer, é filho legítimo da igreja, porque um saiu do outro. E de maneira que nós vamos chegando ao final do nosso programa de hoje, fazendo esses esclarecimentos, não é? Para tirar as pessoas das dúvidas, que elas pensam que espiritismo e protestantismo, espiritismo e catolicismo são equivalentes. Não. A igreja protestante e a igreja católica são equivalentes, mas o espiritismo não é equivalente a elas. Apenas para mostrar a divisão em que pese, voltamos a dizer, o respeito que o espiritismo tem a todas as crenças religiosas e não vê as crenças religiosas como suas competidoras, não conflita com as religiões. O espiritismo, e nem vê as religiões dogmáticas, não vê-las como rivais, vê apenas como religiões cumprindo também sua missão, porque são de Deus. Elas estão aqui na Terra com a permissão de Deus, porque todo mundo que está aqui na Terra não tem ainda o grau de evolução de aceitar o espiritismo, que é uma faculdade mais avançada da alma, do espírito. Logo, as religiões são os instrumentos pelos quais, as portas que as criaturas humanas que não têm ainda madureza de aceitar o espiritismo, passa por elas fazendo estágios para, nas encarnações do futuro, aceitarem a faculdade do espiritismo, a sabedoria do espiritismo. E de maneira que nós chegamos aqui ao término, fazendo esses esclarecimentos oportunos e que nós consideramos necessários para tirar dúvidas das criaturas. E quanto a Umbanda, a Quimbanda, ao Candomblé, o espiritismo também não tem nenhum parentesco, mesmo porque são religiões primitivas, que têm também rituais, culto exterior, batuques, tem também seus códigos, seu misticismo, tem também a sua hierarquia de direção, de administração, e o espiritismo não tem nada, não é equivalente, e nem tem nenhum parentesco com a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, embora tenha todo respeito aos seus seguidores e às próprias instituições. E de maneira que muita paz para todos, e retornaremos com encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir. O que dissemos é apenas para reflexão e meditação. Muita paz para